Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jasaras, Floras, Politeia Podcast, protagonismo feminino. Ela nasceu no Recife, Esther Cristina de Lemos Sabino, mas desde criança mora em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco, onde escreve e assina Esther Liu. Já são 4 livros publicados. Um deles, vencedor do 5º Prêmio Pernambucano de Literatura. Esther Liu foi a primeira mulher a conquistar este prêmio. Seu livro mais recente, Balaclava, foi lançado em maio passado. Esther Liu é a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Esther, gratíssima. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Pela sua presença aqui hoje no nosso Politeia. Vamos começar falando de literatura e vamos começar pelo seu livro mais recente, o Balaclava, um livro de poemas. Eu pensei deste livro uma frase, que eu vou trazer aqui para você agora. A frase é a seguinte: há uma força fêmea no impulso do mundo. A minha pergunta é: que força fêmea é essa que você enxerga e como é que Esther Liu se insere nessa força fêmea? Lindo você escolher esse verso, que é um dos meus poemas preferidos do livro. Um dos poemas que mais resume o livro, né? Tem 2 poemas aí que dizem para que o livro veio. Um deles é Força Fêmea e o outro é Dentro da Balaclava, que é o poema que fica no meio do livro mesmo. Essa força que a gente sente a existência dela pela sutileza. É a força que é como as águas que encontra caminhos, ou aquela força que cava devagar, mas não deixa de cavar, sabe? A força da existência sutil. Não estou dizendo que a gente não pode ser braba, não estou dizendo que a gente não pode berrar, mas estou dizendo que existe uma força, como no poema mesmo diz, que fica ali na retaguarda, que fica ali no miolo da empunhadura, que fica onde termina o corpo e começa a asa, que é essa força cuja principal característica é a sutileza. Eu acho que ela me leva um pouco ali, ela nos leva um pouco. Por mais que a gente se projete, por mais que a gente se imposte, por mais que a gente, coloca, levanta a coluna, fala alto, mas tem um negócio ali, invisível, que eu acho que é da energia, da vibe feminina, que leva a gente adiante. Quando Esther Cristina de Lemos Sabino deu ou dá lugar a Esther Liu? Esther Liu nasce quando os escritos saem da gaveta. Esther Cristina já escrevia, muito pequena, eu já tinha escrita como uma prática muito natural e muito terapêutica até, e muito cotidiana. É um lugar escrever para mim sempre foi um lugar de conforto, assim, desde redação de escola, o que precisasse. E sempre existiu uma facilidade em lidar com as palavras. Só que a escrita ela tem intencionalidades. Quando a intenção desse escrito deixa de ficar guardado na gaveta ou dentro de um diário escondido debaixo de 7 chaves e passa a ser publicar, eu acho que se inaugura, né, a escritora com esse nome, que é metade nome, metade apelido, um Z aí ao contrário, que é um nome de Esther. É um Esther com Z, porque deu um vento e o S virou. Esther é o nome de minha avó, né? Aí eu já cheguei a assinar Esther Lemos, depois eu digo, o nome de vovó, não, vovó, sou eu. Aí mudei, fiz essa brincadeira e foi ficando, acaba que eu gosto, porque muita gente me chama de Liu. Eu acho que a Esther Liu mesmo, ela chega quando eu preciso assinar um negócio que é meu e que eu não escrevi para guardar, eu escrevi para mostrar. Escrevi com uma utilidade. Ou seja, Esther Lemos já escrevia desde criança sem pretensões literárias, sem pretensões de publicação. Quando veio essa vontade, que eu estou imaginando, vontade imperiosa, sim, aí nasce Esther Liu. Porque a vontade de Esther Lemos era que ninguém visse jamais. Quanto mais escondido, melhor. Existia uma retração, uma insegurança, porque escrever é se desnudar. Escrever
Tá tudo ali. Se não tiver na linha, tá na entrelinha, mas tá tudo ali. E quando você escreve no seu diário, quando você escreve nos seus guardados, nos seus cadernos, você não quer que ninguém veja. Existe uma intencionalidade. Quando a intencionalidade chega, quando finalmente sai desse lugar sai desse armário de não se dizer escritora ou de não se dizer poeta, e quando eu consigo assumir, não, pô, eu sou artista, ó, tá vendo? Não, eu fui um poema, sabe? Um negócio assim, de adolescente por ali. Aí veio meu nome, veio essa persona. É uma persona, né, que a gente acaba criando e trazendo pro mundo, pra câmera, pra tudo, pra Instagram, pra jornal, pra entrevista. O diário, ou os diários de Esther Lemos são impublicáveis. Sim. Mesmo com tratamento literário, são impublicáveis. Sabe que eu tenho uma caixa que tem todos os meus guardados. Meu Deus, não vou nem dizer o ano, né? Deve ter umas 15 agendas, mais, deve ter mais de 20. Cada ano ali, aí você mistura com lista de compra, com poesia, com boletos e... Aí são verdadeiros... É uma escavação. Quando eu tenho que entrar ali e marcar já a terapia para a semana seguinte, senão eu não saio de dentro, assim. Não sei se alguma coisa é publicável ou não, Estela, porque era tão pueril, assim, era tão adolescente, tão desarmado. E quando a gente escreve para publicar, a gente tem que usar o que a gente chama de arma. A gente tem que usar, a gente tem que saber para que essa palavra, para que essa escolha de estética, para quê. Porque é uma arte, mas é uma força, né? É uma plataforma ali, é um negócio que tem que estar a seu serviço. E você inspira um segundo e transpira o resto do tempo. Que é para transformar aquilo numa coisa que primeiro lhe satisfaça. Porque eu não mostro para ninguém se eu não gostar. Não mostro para seu ninguém se eu não gostar. Para poder eu gostar daquilo, eu tenho que atender a minha expectativa. E eu sou a louca da revisão. Me reviso. É bem idiota, inclusive, porque quando eu vejo a melhor versão é a primeira, mas eu me reviso, porque eu tenho um cuidado mesmo, tenho uma responsabilidade pelo que boto no mundo, e as coisas de agenda não chegam, não. Você é uma escritora compulsiva? Eu escrevo todo dia. Se for isso, ser compulsiva, eu sou, porque, como falei, escrever me organiza o pensamento. Pronto. Sair, vou jantar sozinha. Se eu tiver com o telefone na mão, eu estou escrevendo. Estou vendo WhatsApp, não estou vendo Instagram, estou no meu bloquinho de notas ali, botando alguma ideia, esboçando alguma coisa, salvando algum pensamento, ou revisando alguma coisa. Eu escrevo todos os dias, mais de uma vez ao dia. Nada ritualístico. Tem um poema seu também, Balaclava, que fala disso. Você diz que escreve 3 vezes ao dia. Daí para mais. Você fala dessa... No poema são 3 vezes. Gravei bem. Você fala tem essa expressão. De escrever ou 3 vezes, ou pelo menos 3 vezes ao dia, mesmo que tenha perdido... Mesmo sem os óculos que perdi em algum lugar dessa casa. Em algum lugar dessa casa, exatamente. Tem esse poema mesmo. Os poemas que estão aqui, então, em Balaclava... lhe revelam como pessoa e como autora. Tem muita coisa aí, nem só nas entrelinhas. É muito se despir, Eu considero que é muito. Pelo menos a minha escolha, o caminho poético que eu escolho, essa coisa da primeira, de ser da primeira pessoa, esse poema, quando eu lírico é um eu, a palavra eu. Dificilmente você consegue driblar ou disfarçar traços de vida e personalidade. Né? Às vezes você escolhe um personagem, bota uma ela ali, bota um ele, bota um nós, ou faz, né? Mas dificilmente você consegue disfarçar ou driblar completamente o que tem de biográfico. Em algum momento seu sofrimento vai pular dessa página, suas agonias, suas ansiedades vão pular dessa página. Para um bom leitor, para um leitor atento, vão pular. Por isso que eu tenho muita responsabilidade pelo que eu considero que deva ser lido, assim, da loucura que escrevo. Vou então para o trecho de um outro poema, também dentro de Balaclava, que é um trecho do poema Anáguas, que você diz o seguinte: com linhas finas de esferográfica está escrito na minha mão, que eu me inauguro, que eu me despeço, que eu, cíclica, recomeço. Veste esse trecho ou desnuda esse trecho tanto Esther Liu quanto Esther Lemos, Sabina? Essas anáguas aí, a gente veste, a gente tira. Quando eu trago essa linha da mão,
escrita em esferográfica. Quando eu digo que essas linhas são feitas de esferográfica, eu quero dizer que eu estou escrevendo o meu destino. Tanto a persona, quanto a pessoa, quanto qualquer mulher que pense um pouco sobre si, vai compreender que está, de alguma maneira, escrevendo ela mesma o próprio destino, a própria história, os próprios caminhos. E é a escolha de se inaugurar, se despedir, recomeçar, entender a vida como cíclica, se entender como cíclica, entender esse movimento espiralado das coisas, né, que a gente vai e passa pela mesma coisa tantas vezes, um pouquinho mais longe dela, e a espiral vai crescendo. Esse poema, ele é bem místicozinho, assim, né? Mas ele me traz muito essa coisa de olhar o cíclico, mas olhar o destino como uma autoria. Eu escrevo aqui, ó, é de esferográfica, sabe? Eu boto aqui. Tipo isso, assim. Esther, também está lá no seu livro, embora não sejam palavras suas, são palavras de Renata Pimentel, que dizem o seguinte, abre aspas, a poesia de Liu reivindica essa voz de mulheridade, fecha aspas. Quero que você coloque essa mulheridade na produção literária brasileira. Nossa, tem tantas vozes essa mulheridade. E quando eu entrei aqui, que eu já vi Cida Pedrosa, já vi um monte de gente massa, já comecei a me sentir importante, inclusive, né, de estar aí com a minha foto no meio desse povo lindo todo. A mulheridade, ela é uma presença, e eu sonho com um dia que ela vai deixar de ser uma pauta para ser um uso. Que a gente esteja e tenha essa voz, que poetas como Cida Pedrosa, escritoras como Cida, como Micheline Verunski, como Renata Santana, que é uma menina maravilhosa aqui de Recife, adoro as coisas dela, como Geisiara Lima, que é uma poeta da Zona da Mata, que publicou um livro apenas, mas que tem ela fala, a voz dela, não precisa ela dizer que ela é mulher. Você está lendo ali, você não sabe quem escreveu, não precisa ela dizer. Não precisa ela dizer que a força está ali, o princípio da mulheridade está ali. Existe uma impressão, uma digital assim, importante nessa voz feminina que tá nesse momento em evidência, com toda a justiça que possa ter. Cida ser prêmio Jabuti, a Micheline também chega com Jabuti. Esse, sabe? E aí eu quero esse dia, eu quero que agora que a gente esteja perto disso, não ser mais um uau, que isso seja uso, porque existe um pensamento crítico, existe um lugar de escrever. Então escrevam. E assim, estamos aqui, estamos escrevendo. A mulheridade, ela existe enquanto sujeita. Né? A gente não é mais objeto narrado em página de autores. A gente é sujeita das próprias narrativas, dos próprios poemas. Essa mulheridade, essa voz feminina, vive um bom momento na literatura pernambucana, especificamente, porque eu estou conversando com uma autora pernambucana. Você citou aqui outras autoras pernambucanas. Sim. Entre as autoras que você citou, tem duas que são vencedoras do Prêmio Jabuti, o principal prêmio, né, da literatura brasileira, que é Micheline e Cida Pedrosa. Então eu te pergunto se, por acaso, este é um bom momento na literatura pernambucana para as mulheres. De inserção dessa voz feminina. Mas assim, é um bom momento tanto para esse lugar mais canônico, vamos dizer assim, né, das premiadas, das pessoas com editoras mais importantes ou com alcance maior, como é um bom momento para a poesia, para o slam. Tem o slam das minas, que as minas estão lá escrevendo, botando na boca no trombone mesmo, que eu acho incrível. Como é um bom momento para as escritoras da Zona da Mata, que também têm tido esse lugar de chegar, de se publicar. Artesanal, a gente publica artesanal, não tem problema. Não precisa ser. Eu acho que não precisa ser, como é que eu digo, invernizado e bonito, e sabe? Precisa existir, precisa ter algum tipo de impacto. Eu acho que a gente já teve razões para reclamar mais. Acho que agora está virando uma coisa... Estamos ocupando um lugar justo. Tem muito que trilhar? Tem muito que batalhar? Tem. Vai descansar? Vai não. Vai terminar a luta? Também não vai. Mas acho que a gente já chegou. Estamos numa realidade, num espaço da história em que isso deixa de ser pauta e passa a ser realidade. Esther, vamos voltar aqui para a sua obra, mas de forma cronológica. 2015, o primeiro livro publicado, Vermelho Alcalino. São poemas. 2018, o livro de contos Das Tripas Coração. Com esse livro, você venceu
o 5º Prêmio Pernambucano de Literatura. Foi. Vou parar aqui um pouquinho para te perguntar como é que foi para você este livro e este prêmio, já que você foi a primeira mulher a ganhá-lo. Foi uma surpresa, vice. Foi tão engraçado isso. Primeiro que eu não ia botar no prêmio. O que é que eu tinha? Eu tinha um calhamaço de rascunho no computador da sala, que era o computador que todo mundo usava. Tinha uma pasta lá com muito, mas muito rascunho. E eu não conseguia terminar nada. Eu não me lembro se foi minha irmã, algum amigo foi, mulher, o Prêmio Pernambuco vai fechar a inscrição, tu não vai botar não. Aí na época você ainda botava, imprimia, botava no envelopezinho e mandava pelos Correios. Foi o 5º prêmio, né? 2018, então eu devo ter botado nos Correios em 2017. E aí eu digo, vamos tomar vergonha na cara, sentar e organizar. Só que quando eu comecei a organizar, foi o mesmo que começar do zero. Eu escolhi outra estética, eu escolhi outras coisas. Eu tirei muito mais, eu botei muito mais coisa do que o que tinha lá. Na verdade, eu não inventei os rascunhos. Eu inventei uma coisa e usei besteira do rascunho, para poder ter os 18 contos de protagonismo de protagonistas femininas, e para poder ter essa estética de ser um livro sem vírgulas, e para poder ter a coisa da violência. É um livro muito cru, né? E eu trabalhei arduamente, realmente, sentar à noite, depois do trabalho, o menino passando, a casa em movimento, você ali. Trabalhei para finalizar esse primeiro manuscrito e botar nos Correios e me esquecer. Porque você bota nos Correios. Eu não fiquei naquela, uau, vou ganhar o Prêmio Pernambuco. Não. Mas quando eu terminei, que eu li ele todinho, impresso, poxa, se não rolar nada, eu vou dar um jeito de publicar esse livro, que eu gostei. Eu gostei do resultado. Eu senti que ele tinha um negócio. Mas que massa. Se não rolar nada, eu publico assim, né? Com o Felipe, a gente vai fazer artesanal e tá tudo bem, que ninguém tem dinheiro para publicar grandes tiragens. Era essa a ideia. Aí, quando eu ganhei, eu fiquei muitíssimo surpresa. Foi tanto que eu não vim, né? Para o dia que foram anunciar, era para eu estar aqui. Eu não estava. Eu estava em Carpina quando eu vi pela internet. Eu não me lembro, algum amigo me mandou. Então, ganhasse o Prêmio Pernambuco, tentei e foi. Não podia mais vir para Carpina, de Recife. Para Recife, aquela hora, levei falta no anúncio de ganhadores do prêmio. São contos, você já disse que são contos, todos eles, sobre mulheres. Sim. E são todos na terceira pessoa. Exceto um. Exceto um. Que eu tentei, e eu olhei para ele, eu disse, não, esse vai ser a exceção, porque se eu tirar essa primeira pessoa, ele vai perder a força. Aí eu deixei, que é o Vulvas Brancas de Papel. E todos na terceira pessoa, e não tem vírgula nenhuma no livro. E ele tem uma cara, quando você lê, você entende que ele é resultado de um trabalho, de um... Essa estética foi uma escolha deliberada posterior. Os textos já estavam ali guardados, você já tinha escrito... Temos as duas situações. De enxugar, de refazer tudo. Porque quando você tira uma vírgula, você tem que escolher outra sintaxe para a frase, não tem jeito. E aí essa marcação de ponto é muito a marcação de uma respiração curta. Acabou que o livro parece uma crise de ansiedade, que era exatamente o que eu tinha na época. Cadê que não respira? Então, cadê que tem que dizer? O que tem que dizer entre dois pontos é daqui para aqui. Diga, dê um jeito, tira esse adjetivo, tira esse, sabe? Vai se resolver sem o auxílio da vírgula, porque a vírgula é a leitura pausada, e respira, e continua. É aquela coisa... Não era assim que eu estava. Não era essa história, desse jeito que eu queria contar essa história. É um recurso novo, não. Muitos escritores utilizam, e eu acho incrível, porque para mim é uma leitura que pega, sabe? Pega seu fôlego, pega sua vontade de comer assim as páginas. Aí eu consegui terminar tanto enxugando ou revendo rascunhos para deixar assim, como começando do zero, já assim. Que, aliás, é bem melhor começar do zero, dá menos trabalho. Depois desse livro, que foi em 2018, o livro de contos que lhe deu o prêmio, vem 2021 com Breves Fogueiras. Aí aqui você disse que é um livro fronteiriço entre a prosa e a poesia. Porque eu escrevi como mini contos, mas as pessoas acham muito poético. E eu também acho que no fim eu também acho muito poético. Isso foi durante a quarentena. Eu tinha um negócio de escrever cards, fazer um poema curto sobre o dia de hoje para botar no Instagram. Por quê? Porque eu moro muito longe e eu preciso me comunicar. E você bota um negócio no Instagram, o povo fala com você e você troca uma ideia ali, movimenta uma manhã da pessoa, uma manhã e uma tarde, você em Carpina quarentenada. E já era uma coisa que eu fazia, assim, poxa, estamos na quarentena, bora escrever, vamos botar aqui todo dia, já troca uma ideia, já anima. Aí comecei a fazer. Aí depois eu disse, gente, tem muita coisa.
eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar escrevendo sem postar e ver se eu consigo chegar numa quantidade legal para um livro. Aí foi o que eu fiz, escolhi os melhores que eu tinha postado, continuei escrevendo mais e juntei tudo, porque esse livro ele é política, ele é geografia, ele é pandemia, ele é sofrimento, ele é aquele ano, ele é 2021, tá tudo aqui, da minha vida toda, de tudo que a gente, dos aperreios. E ele é tão 21 que ele é Lei Aldir Blanc, né? Foi um incentivo que aconteceu em função da gente estar atravessando a pandemia. E quando eu terminei ele, eu digo, orei, foi melhor do que postar. Porque eu adoro, né? O objeto livro, eu sou apaixonada. Tenho que ver pegando e cheirando. Eu também. Não existe Kindle certo, nem deslizar dedo na tela. Eu gosto do objeto livro. Eu sou do papel, do toque no papel. Tem que ter. Aí, chegou 2023, com Balaclava, novamente poemas, você volta aqui para os poemas. Você lança o livro no Recife em junho. Em maio, você faz 3 lançamentos: Garanhuns, Arco Verde e Goiânia. Exato. Com os outros livros também foi assim? Você saiu fazendo lançamentos pulverizados? Não queria eu. A gente conseguiu porque é Funcultura, nesse livro foi um projeto aprovado e no nosso devaneio a gente escreveu tudo durante a quarentena. A gente escreveu, eu e minha irmã, Mary Lemos, que é minha produtora e que também acaba editando por ela, porque é uma edição independente, mas a parte técnica de ISBN, essas coisas, ela que resolve tudo, que eu não saco nada. E na época a gente vamos fazer um lançamento, que quando a gente lançar, porque a gente vai para o Agreste, porque a gente sonha, né? Quando a gente está escrevendo projeto, a gente já está lá no sertão, no Agreste, vendo o povo e fazendo... A gente botou um projeto para ser realizado em condições ideais. E quando a gente consegue, de fato, realizá-lo, já com 3 anos de defasagem de tempo, era o que dava para fazer. Fazer Agreste, que foi Garanhuns, Sertão, que foi Arco Verde, Zona da Mata Goiana e Recife, porque estava previsto no projeto. Que é a ideia de um escritor do local receber, de a gente ter um papo, de trocar uma ideia, de fazer, movimentar um pouquinho o cenário de literatura de cada macro-região, né? Era esse o argumento do projeto. Mas funcionou, foi massa. O Sesc nos recebeu, a gente teve incentivo, teve apoio, foi lindo. Cheguei aqui numa pergunta compulsória. Diga. Você, além de escritora, é policial. Sou. Você faz parte dos quadros da Polícia Civil. Isso. A pergunta compulsória é: como coexistem a policial e a escritora? Eu sou geminiana, é fácil. É uma loucura, Estela. É uma vida, são 23 anos, assim, eu nem falo muito sobre isso. Estava dizendo para a Patrícia, eu nem falo muito sobre isso, porque as pessoas adoram quando eu falo sobre isso. E aí o assunto gira em torno disso. Eu avisei que era pergunta compulsória. Eu tento driblar. Mas assim, não é que eu tenha problemas de falar sobre. É que é uma condição tão... Foi tão... Eu entrei tão por acaso nesse concurso. Foi um momento de dificuldade. Faz essa prova aí. Vai ter, vamos lá, fiz a prova. Eita, quando vi, passei. Eita, quando vi, entrei. Eita, quando vi, tinha filho pequeno para sustentar. Eita, que coisa boa, um salário. Foi um jeito de me manter realmente, financeiramente, economicamente. Não dá para viver de literatura. Do meu tamanho, do tamanho que eu sou, não dá para viver de literatura. Não daria para ter criado meus filhos, não daria para ter construído minha estrutura, minha autossuficiência, baseado em arte e poesia. Não dá mesmo, infelizmente. Eu queria que desse. Então, era meus boletos em dia, minha vida organizada, meu expediente cumprido. Vamos escrever, vamos fazer outras coisas, desliga a chave da policial e chega a criativa. Mentira, não desliga não, porque os temas atravessam essa barreira. Os temas chegam, as violências daqui, as violências que esborram na página das tripas, elas vêm desse lugar do trabalho. Elas vêm de 500 plantões da Delegacia da Mulher que eu tirei. Elas vêm das coisas feias que eu gostaria de não ter visto e não ter sabido. Elas vêm de alguma maneira. Então, não sei se é uma terapia, não sei se é um filtro, não sei se é um alimento, de alguma maneira. Se cria uma identidade, uma personalidade, um caráter específico para a obra. Eu sei que eu finjo que divido, mas eu não divido, não. Mas está dando certo. Então, já só fui 23 anos já me aposento, vai dar tudo certo no final. Olha só, vou fazer agora para você uma pergunta para provocar a escritora. A gente vai deixar a policial de lado e é uma pergunta para provocar a escritora.
Eu vou usar dados que são dados de um passado recente, antigos, mas não são anacrônicos e evidentemente que até hoje tem ecos aqui na nossa realidade. São dados relativos à Mata Sul. Você mora na Mata Norte, mas eu estou aqui imaginando, pensando com os meus botões, que, sobretudo, naquela época, a realidade da Mata Sul e da Mata Norte não deviam ser muito diferentes, né? Então, é um dado aqui que vem lá da segunda década dos anos 50, início dos anos 60, que é o seguinte: àquela época, na zona da Mata Sul, o analfabetismo chegava a quase 90% naquela região. Numa época em que Clarice Lispector já tinha lançado seu romance de estreia, que foi Perto do Coração Selvagem, foi lançado em 43. Cecília Meirelles já tinha lançado Romanceiro da Inconfidência, que foi em 53. E Carolina Maria de Jesus estava lançando o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ela, uma mulher só com 2 anos de escolaridade, primeiro e segundo ano, moradora de uma favela, uma mulher preta, pobre, e que se tornou um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro. 90% de analfabetismo na zona da Mata de Pernambuco. Dói na escritora? Dói porque não é só esse número exato que você me traz dos anos 60, talvez não tenha mudado muito nos anos 80/90/2000. Quando eu era pequena, na minha cidade, Carpina é uma cidade que ela a zona da mata não tem mata, né? Primeiro, a zona da mata só tem cana, sabemos disso. A zona da mata tem esse diálogo sul com o norte, o pessoal de cinema tem conseguido fazer, o pessoal de literatura não fez direito ainda não. Acho que a gente precisa trocar muito, a gente tem conseguido trocar entre a gente das cidades da zona da mata, mas não chegamos, ainda não atravessamos para a Mata Sul, para entender o que tem acontecido por lá. Mas posso te dizer que na minha cidade, na periferia onde eu morava, que era uma vilinha dividida em quadras, e que nós morávamos na quadra da igreja que foi construída pela comunidade. Eu acho que eu tinha, 13, 12 anos de idade, e a gente alfabetizava na parte que era a ação paroquial da igreja, a gente ajudava a alfabetizar as crianças da comunidade, que era uma comunidade que não era também tão sustentada pela cana, não eram trabalhadores de usina em sua maioria, mas é uma comunidade que ela existe para estar à margem. Existe uma diferença geográfica, existe uma dificuldade geográfica de acessar a escola, de acessar a capital, de acessar... A gente sentia uma cidade sem livrarias. Não tem aquela música de Caetano e a cidade não tinha livrarias? A cidade não tinha livrarias, a cidade tinha uma biblioteca. Até hoje também, só tem uma biblioteca. Eu cheguei muito perto desse lugar, eu morava neste lugar. E minha mãe era agente comunitária de saúde, então essas crianças que estavam nesse lugar de desamparo, elas iam para o quintal da minha casa, para o terraço da minha casa, para a ação paroquial da igreja. A gente enxergou isso muito de perto. E enxerguei também quão transformadores foram os programas de uns anos para cá, dos governos que olharam com carinho, dos governos que olharam com importância para esse assistencialismo emergencial necessário, imprescindível, divisor de águas de vida e de morte, de saber o que é uma escola, de saber o que é um prato de comida dentro de casa. Então, isso para mim era muito perto do que a gente vivia. A gente tinha uma condição um pouquinho melhor, mas a gente viveu uma história de periferia e de não acesso às coisas que, para mim, pode não diferir muito do que era nos anos 60. Não tenho os números para te dizer como é que foi isso nos anos 80, 90. Mas talvez estivesse saindo, mas ainda muito longe de chegar em condições ideais e plenas de acesso à educação e alimentação, escola de qualidade, etc. Sabe? A gente falou de fome, falou de analfabetismo, vamos falar de amor? Vamos. Tu não sabe o que elas falam? Elas floreiam, mas falam. Olha só, outra vez, pensando uma frase de um poema seu, do Balaclava, e essa frase é no poema Feriados. Você diz o seguinte: o amor é feito uma cãibra. Aí eu lembrei de Maria Rita Kell, que também é poeta, escritora e psicanalista,
E Maria Rita Kel diz o seguinte: o amor é uma droga pesada. O amor é feito uma cãibra, o amor é uma droga pesada. O que mais falar sobre o amor, ou onde colocar o amor nesse mundo torto? Doido, né? Me perguntaram uma vez como foi que coube poema de amor dentro desse livro. Um amigo me perguntou. Foi Felipe. Rapaz, um monte de poema feminista, brabo, danado, ainda tem uns poemas de amor ali no meio escondido, né? Eu disse, meu filho, cabe tudo, tenha calma. Cabe tudo, porque a gente precisa fazer caber o que é necessidade. Eu precisava falar de balaclava, precisava falar de brabeza e com brabeza, mas tem coisas ali que eu preciso colocar também. Então a gente dá um jeitinho. A gente dá um jeito de caber no livro, a gente dá um jeito de caber na vida. Né? Até a luta mais agressiva, a essência dela é amor, a essência dela é desejo, é chegar. Não é? Eu não vejo por que não colocar, sabe? Eu não vejo por que não acessar esse tema. Tanto não vejo que um livro, né, pronto, escrito, cujo tema é somente o amor. Agora ele é... ele é muito miserável, mas ele é sobre o amor. Para ser bem sincera, né? É realmente uma coisa que nos move. É uma coisa que nos ceda, é uma coisa que nos dói, é uma coisa que nos fisga. É o humano, né? O humano, a gente está aí. A gente está procurando isso mesmo. Nem estômago e sexo, o ser humano. Quem disse isso? Tem. O ser humano é estômago e sexo. É bom, mas não estou falando apenas disso, não. Estou dizendo que é um caminho. Olha só. Você também é compositora, crocheteira. Ai, adoro. Nossa, como é bom. Que saudade de fazer crochê. E você já se definiu como uma mulher polvo. Me fale dessa mulher polvo. Gente, engraçado. Eu disse essa frase, não me lembro aonde. E de vez em quando alguém me pergunta sobre você diz eu acho que era polvo. Eu, louca, dentro de casa, querendo fazer tudo. Sabe quando você quer ser Mulher Maravilha, que você quer ir pro trabalho, e quando você chega, você também quer que as coisas que era para você ter feito estejam feitas. Aí você vai lá e faz elas também. Aí você aproveita e escreve. Aí você vai lançando os tentáculos assim sobre as coisas. Aí no fim você ganha, sabe o quê? Rugas, cabelo branco, cansaço, olha os meus. Ansiedade. Você ganha desgaste. É uma besteira. Eu tenho essa... Eu achei tão massa. Uma amiga me disse, Esté, você tem tanto vigor. Obrigada, melhor elogio da vida. Eu tenho um vigor para fazer as coisas, eu quero. Eu adoro fazer crochê. Eu acho meditação. Meditação perde para uma boa linha e uma boa agulha, para você ficar ali só contando. É maravilhoso, é delicioso. Que horas você escreve? Depois da minha... Quando eu me rendi a escrever no celular, eu escrevo qualquer hora. Deitada na cama, de manhã, ou, sabe? Dia desse eu tava... Não tem um horário separado do dia? Rotina. Eu crio rotina só para quebrar. Porque eu detesto quando os dias se repetem muito parecidos. Vai me dando um nervoso. Aí eu... Qualquer hora. Ontem mesmo eu estava jantando sozinha. Eu vou escrever isso aqui. Estou com essa ideia. Fiz um textinho, fiz uma crônica bem legal, bem interessante. Me resolveu um monte de coisa interna que eu estava precisando. Não é para publicar, não. Mas eu estava ali escrevendo com o meu celularzinho. Não tem hora. O massa é você poder escrever a hora que a ideia vem. Aí, quando você não está com tempo, você anota e depois você desenvolve ela. Mas quando eu me rendi a escrever no celular, porque eu demorei. Demorei. Ai, gosto de teclado. Gosto mesmo. Mas é possível você escrever no celular também. Não vai mudar muita coisa, não. Eu te interrompi quando você falava da mulher polvo, vou te devolver esse ponto de fala e depois eu quero que você me fale dos novos projetos, se já estiverem aí engatilhados. Não, esse negócio da mulher polvo é isso mesmo, é vontade de ter mil braços e não ter, e acabar se atropelando e correndo atrás mesmo para resolver a vida, né? As vidas, né? Mas você falou compositora, eu me digo letrista, porque eu não crio melodia. Mas eu tenho parceria com um monte de artista incrível e acabo ganhando essa para mim é um elogio, mas não é verdade. Eu sou letrista. Não crio melodia, mas crio letra, crio em cima da melodia. Muitas vezes eu recebo a melodia, crio para ela e muitas vezes eu mando o texto e a pessoa musica, ou às vezes a pessoa pega um texto meu e musica e me manda depois. Tem alguma coisa que você, quando você escreve, você diz assim, isso aqui é uma letra de música, demais, daria Estela. Uma boa letra. E tem aí... demais. O texto diz a você a que veio. O texto diz a mim. É tão engraçado. Às vezes eu já passei por isso inúmeras vezes. Estou aqui, oxi, isso não é prosa não, isso é poesia. Ou então estou na poema, menino, isso é uma letra de uma música. Deixa eu fazer uma parte B aqui para ver se não vira.
Aí vira uma música, entendo como música na mesma hora. O texto vem com vocação. Da escolha da palavra, o tamanho do verso, o ritmo da prosa, vem com uma vocação. Às vezes o negócio não está saindo, está empacado, porque aquilo não é prosa, é poesia, e vice-versa. Poema empacou, não, isso não é poema, essa história eu posso contar linhas corridas, sabe? Acontece mesmo, de verdade. Esther, o tempo da gente está acabando, estamos bem no finalzinho, falta pouco para encerrar essa conversa. Aí eu vou te pedir para responder 2 perguntas muito rapidamente. Tá. Uma é a que eu tinha te feito agora há pouco, dos novos planos, e a outra uma curiosidade que nasceu agora. Você tem bons interlocutores no ambiente policial? Eu digo assim, a escritora consegue interlocução no ambiente policial? Ai, muito pouco, muito pouco. Acho que eu sou um pouco enrustida. Eu fico muito na minha ali, eu não transito muito bem, assim, não trago muita coisa daqui para lá, nem de cá para lá, sabe? Não existe. Trabalho com pessoas maravilhosas, assim, acesso um pouco do trabalho, mas não sinto como... Poderia ser mais, ser mais. Mas existe uma simpatia, de uma forma geral. Mas, assim, a culpa é minha, porque eu sou enrustida. E esqueci o que você perguntou antes. Os novos planos. Novos planos, eu tenho um livro prontíssimo, de cabo a rabo, faltando só a arte. Eu quero reeditar o Das Tripas Coração, porque esse livro está esgotado. Que é um livro de contos. Que é o livro que foi prêmio Pernambuco, que é um livro lindo, que eu acho incrível essa foto de minha irmã. A gente botou um carinho também, né? Apesar que os livros do prêmio Pernambuco eles são bem padronizados, saem todos iguaizinhos, sem questões. Mas eu tenho um afeto por esse objeto. E ele, quando acabou. Não teve reimpressão, também não corri atrás, mas quero fazer uma segunda edição independente desse livro. Inclusive, conversei ontem com um amigo que tu topa diagramar? Ele topa, eu já fiquei feliz. Vamos procurar os editais, né? Procura esse dinheiro onde é que está, para poder transformar em realidade. Tenho vontade de lançar essa segunda edição. E tenho cada vez mais vontade de me autopublicar e de vender meus livros e botar nos correios e ter essa relação próxima com os meus pouquinhos leitores ali, né? Porque o tamanho, né? O tamanho que você é nas redes, a quantidade de gente que você dialoga, dá para ter mais qualidade nisso, dá para conversar, trocar uma ideia. Eu prezo muito isso, valorizo que só. Pois então, o Politeia deseja que a edição de Das Tripas Coração não tarde. Também. E que seja um outro bom momento na tua carreira de escritora. E obrigada. Eu que agradeço, eu adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei mesmo. Obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.